The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Lendas da Bola, onde falamos com jogadores que fizeram história no futebol da nossa região. Hoje nós estamos com o craque e goleador Wilsinho. Meu nome é Wilson Queiroz Filho, eu tenho 65 anos e joguei quando em atividade de centroavante ou meia esquerda. Assim, o que é que te incentivou a jogar futebol? Você se espelhou em alguém? Na verdade, o meu pai foi profissional de futebol, né? Você conheceu ele, né? Nossa história, inclusive, se confunde. E, na verdade, eu gostei do futebol por conta dele, mas ele não foi o principal responsável por eu ter seguido carreira no futebol, não. Não? Não. Quem que você, assim, se espelhou? Na verdade, eu sempre levei o futebol como uma brincadeira, né? Gostava de jogar pelada, descalço. Naquele tempo tinha muitos campos, né? Aqui na região, e a gente jogava descalço, arrebentava. Você jogou muito descalço? Muita coisa, muita coisa. Eu morei ali no Jardim Nazareno, né? Junto com a minha família, e tinham vários campos, tinha algumas peladas tradicionais, que eu vou falar sobre isso aí mais à frente. Pô, legal, cara. Eu também joguei muito pelada descalço. Tá? Cara, qual foi a primeira camisa que você vestiu de futebol, de time de futebol? Eu tenho duas respostas para você a respeito disso. Uma é que a primeira camisa que eu vesti foi apenas uma vez, então acho que nem conta muito. Eu tinha muito pouca idade e foi uma pelada descalço lá no campo do Osa. Eu vesti a camisa do Osa com muito pouca idade mesmo, com os tipos 9 anos. Mas a primeira camisa que eu considero de verdade como uma camisa importante na minha vida é essa aqui, ó. É o Pau Grande, Esporte Clube Pau Grande. Onde nós dois jogamos juntos. Sim, ali que nossa história começou a se cruzar, né? Quando eu vi você a primeira vez, eu quero até que eles saibam disso. Quando eu vi você jogar, você estava brincando com seu pai na hora do treino. Eu mesmo falei estava Luiz Carlos, o falecido Arão. Engraçado. Eu falei para eles assim, eu falei, pô, esse cara não vai conseguir jogar no nosso time não, do jeito que eu vi você tocar na bola a primeira vez. E eu já te pedi desculpa um monte de vezes, né? Não, que isso. Eu tô pedindo até desculpa hoje de novo. Imagina. Porque a partir daquele dia, você, não sei, parece que você aprendeu a jogar futebol. Sim. E detalhe, você começou a dar até lição pra gente de futebol. Sabe, com o tempo. Com o tempo você começou a dar lição pra gente de futebol. Fala pra mim, qual foi o jogo mais importante pra você naquela época? Bom, como garoto, né, que a gente jogava aqui, o jogo mais importante e muito assim emblemático foi um jogo que nós jogamos fora daqui, que a torcida ia acompanhar a gente. E, na verdade, a torcida do Pau Grande acompanhava o time, né, e vinha já torcer aqui naquela época. Pagava ingresso, inclusive, para poder nos ver jogar. Mas, e nas viagens, eu lembro bem, que o pessoal não ia para acompanhar o primeiro quadro, não. Ia para acompanhar o nosso time. O nosso time era espetacular, né? Era espetacular. Pode nomear aí vários jogadores que tiveram chance em times profissionais. Aí nós fomos jogar aqui no estado do Rio de Janeiro, num estádio municipal, se eu não me engano, Ribeirão das Lajes. Eu lembro. Esse jogo ninguém esquece, porque seu Paulo, que era o nosso técnico aqui, não queria deixar a gente jogar. Porque quando a gente vestiu a camisa que entrou em campo, o time deles entrou e era um time de... Nós tínhamos 14, 15 anos. E eles eram um time já de 20 anos. Seu Paulo viu aquele monte de galalau para jogar contra a gente, ele recolheu a gente no vestiário de novo. Eu lembro, isso mesmo. Né? Recolheu a gente no vestiário, não, vocês não vão jogar, que eu sou responsável pela saúde de vocês. Aí nós falamos, nós insistimos em jogar, insistimos muito, nós viemos aqui, vamos jogar, e vamos jogar, e vamos jogar. Seu Paulo resolveu deixar a gente jogar. Resumindo, começou o jogo, o time deles fez 1-0, seu Paulo já fez cara feia, e você sabe qual foi o placar final.
Eu não esqueci. Eu sei que nós demos uma goleada. Lembra? Foi 5-1. Nós demos um chocolate no time de 20 anos. Isso. Né? E mostramos que a idade não fazia diferença pra gente na categoria. Eu só me lembro desse jogo que quando nós entramos pro vestiário, quando acabou o jogo, muitos torcedores do Pau Grande entrou para olhar pra gente, para elogiar, para falar, pô, caramba, não sabia que vocês jogavam desse jeito, né? Exatamente. Aquele jogo foi emblemático. Emblemático. Mesmo. Nossa, emblemático. E agora, já no amador, né? O jogo mais emblemático meu foi sendo campeão do Mageense em 81 pelo Piabetá. Eu fiz os 2 gols na final, meu pai estava presente, meu pai chorou, inclusive, porque eu fiz os 2 gols contra uma zaga maravilhosa, que era Américo e Tutuca, e eu fiz um gol de cabeça de fora da área grande, lá no campo do Bandeirante, e o segundo gol por cima do goleiro Careca. A final foi Piabetá e Bandeirante. Nós ganhamos o primeiro jogo de 1-0, gol do Crevo, e o segundo jogo foi no campo do Bandeirante, e eu fiz os 2 gols e fomos campeões, com 18 anos, tinha 18 anos. Pô, legal. Eu não estava aqui não, na época, não. Me fala um título aí que você nunca esqueceu, uma conquista. Foi seguida, uma da outra. Em 81 nós fomos campeões mageenses e fomos campeões estaduais invictos pelo Piabetá Esporte Clube. Tá, campeão estadual. Acho que eu vi essa foto. Eu estava nesse time, jogava inclusive com a camisa 10, e um time aí de campo maravilhoso. O time era muito especial, né? Depois eu posso até escalar para você, mas o time era muito especial. Fala para mim, qual o melhor parceiro seu dentro de campo? O cara que se deu melhor com você dentro de campo? Cara, a gente jogou em vários times e muita gente boa de bola, né? Se eu falar de uma pessoa só, talvez vai ser injusto de falar, né? Eu vou falar para você que o time do São Paulo, time do Pau Grande, quando eu era jovem, esse é inesquecível na minha vida. Então, não fiz ali aquele lance só de dentro do campo. A gente tinha muito mais do que isso. A gente tinha uma amizade de verdade, a gente saía junto. No Natal, a gente estava na rua aqui, indo para casa. Você sabe disso, você estava comigo lá. Né? Você, Arão, Luiz Carlos e outros mais que participaram com a gente. Mas Selminho, hoje é um grande amigo, mas naquela época a gente não tinha essa parceria que eles têm. Então acho que se eu for falar de alguém especificamente, eu vou estar sendo injusto com outros mais. Então eu prefiro não responder essa pergunta. Você ainda joga? Ou acompanha jogos? Ariosto, eu acompanho jogos hoje, né? Eu gostaria de continuar jogando. O problema meu é físico. Eu tenho uma prótese de quadril no lado direito e agora no próximo mês vou estar operando a outra perna, botando mais uma prótese na perna esquerda. Mas eu não deixei o futebol de todo, né? Hoje eu faço parte de um grupo chamado Velha Guarda aqui em Magé, do qual o próprio Ariosto já participou e é muito bem-vindo sempre. Eu sou o atual presidente. E a gente está sempre participando de eventos de futebol, né? Todos os meses. Então, futebol está na minha veia, no meu sangue, não tem como sair disso. Acho que vou morrer fazendo o que eu gosto, né? Que é estar no meio do futebol. Assim, conta pra gente aqui o gol mais bonito que você já fez, que você não esquece dele. Caramba! Poxa, eu só tô falando gol mais bonito porque você fez muitos. Exatamente. Muitos, mas eu quero que você fale o gol mais bonito que você fez, o gol mais emblemático. Vou falar. Ontem mesmo eu estava acompanhado de pessoas que estavam do futebol que me falaram assim: você era igual o Dodô, do Botafogo, né? Jogou outros times também. Você só fazia gol bonito. Né? Então eu fiz muitos gols bonitos realmente. O gol mais bonito que eu considero não foi tão importante. Né? Mas foi um golaço que eu fiz lá no campo do Piabetá. Foi cobrado uma falta do lado esquerdo e eu estava na bico da área grande da direita. A bola veio no alto e eu já peguei de primeira. Aquela bola que faz aquela curva e bate lá no ferro, lá dentro. Então o goleiro nem se mexeu. Foi um gol muito bonito, mas não foi tão importante. Mas foi muito bonito. Muito marcante. Você jogou com o Luiz Carlos no meio campo,
né, Luiz Carlos, jogou com o Arão. Eu estou falando de Paulo. Você jogou com o Arão, com o Luiz Carlos. Você jogou com o Fernandinho, né? Sim. Nós jogamos, né, com o Fernandinho. O que você achava desse meio campo? Você achava que eles se completavam? Olha, já teve jogadores melhores do que esse que você falou, né? Fernando não seguiu carreira, Luiz Carlos também não seguiu carreira de futebol. Estou falando assim, para chegar no amador, pelo menos, né? Sim. Você foi profissional, eu também tive a oportunidade de ser, então vocês também tiveram. Mas teve meio de campos melhores que poderiam estar agregando naquele time ali. Mas também tivemos um cabeça de área maravilhoso, que era o Betinho, né? Que com a gente, muito bom jogador. E o Arão também, um grande jogador. Jogou no Rio de Janeiro de Manaus, levou a gente para Madureira para treinar, inclusive. Naquela época, jogou no Fluminense também. Então nós tínhamos grandes jogadores no meio de campo. E no amador aqui, poxa, tem um cara que eu considerava assim um cara muito fora da curva, né? Era o Jordeci. O Jordeci era fora da curva e não aproveitou o potencial que teve. Eu também considerava ele fora da curva. Fora da curva, não aproveitou. Sim. Então, são vários jogadores de meio de campo que eu posso dizer para você, olha, eu tive o privilégio de estar ao lado deles vestindo a mesma camisa. Assim, quando você entrava dentro de campo, o que você observava primeiro? Os zagueiros jogando para você se aproveitar da deficiência dele? Ou você era mais cerebral? Você gostava de criar também? Dependendo do jogo, né, Ali? Tem jogo que eu tinha que voltar um pouco para buscar a bola, outro jogo que estava mais enfiado, como eu jogava desde menino, né, enfiado aqui, eu e o Selminho enfiado, você jogando mais na meia. Então, eu acho que fiquei assim, dependendo do jogo, eu jogava mais à frente, quando o meio de campo dominava, você ficava mais à frente. Quando eu não dominava, precisava de um apoio, eu sempre tive alguma qualidade para poder fazer isso. Essa pergunta que eu fazendo para você é porque eu mesmo tenho essa... Eu tenho... como é que eu vou te dizer? Eu não sei exatamente o que você era, porque eu achava você bom em tudo, sabe? Você era finalizador, finalizava como ninguém. Você criava também, entendeu? Você criava. E você sabia fazer a leitura do jogo, sabe? Você fazia a leitura dos zagueiros para você pegar o ponto fraco dele. Então, eu não sabia o que você fazia exatamente, o que era melhor para você. Mas eu sei que todos eram bons para mim, para o nosso time. Tudo que você fazia era muito bom. Você tinha tudo. Para mim, você tinha todos os predicados que um atacante tinha. A única coisa que você não fazia era jogar na ponta, porque ali também acaba com o jogador, né? Jogar em ponta. Isso aí não era para você. Para mim era muito fácil jogar futebol tendo ao lado, de um lado, né, Selminho, e do outro lado você. Essa facilita a vida de qualquer centroavante, né? Dois craques consagrados em Magé, e não só em Magé, né? Você ter ao lado essas figuras, aí não fica tão difícil assim. Nesse time aí, né? Mas, como eu falei, a gente nem sempre jogou junto. Eu saí para jogar em outros times, você também. Sim. Né? Então a gente encontrou parceiros nesses clubes que não faziam a mesma coisa. Sim. Aí você tinha que voltar para pegar uma bola, para fazer uma jogada, ser mais cerebral, de verdade. É isso que eu tô querendo que as pessoas entendam isso. Que comigo, você não precisava, você esperava comigo, com o Anselmo, com o Betinho, com o falecido Arão. Você esperava lá e você fazia os gols. Mas em outros times, acho que de repente o meio campo não era tão eficiente, mas você sabia ser cerebral também, entendeu? Nesse time do Piabetá campeão de 81, eu jogava com a 10 e geralmente eu voltava. E fui artilheiro assim mesmo. Assim mesmo, né? Assim mesmo. Olha só. Porque eu chegava de trás e sabia finalizar. Então, e aproveitava as brechas que sempre foi a minha característica, né? Ser aproveitador das falhas dos zagueiros. Você já tomou cartão justamente? Olha, vou te falar, eu tomei bastante cartão, alguns deles por reclamação, mas é porque muitas das vezes a arbitragem não sabia o que estava fazendo. Eu vou te falar sobre isso. A arbitragem, às vezes aqui na região, não era a nossa época, né? Não era muito bem preparada. E eles erravam a regra. E o meu pai, como já foi jogador, ele falava comigo sobre regra o tempo todo. Falava assim, a regra do futebol é essa daqui. Então eu sabia o que era a regra de futebol. Muito jogador não sabe, mas eu estudava a regra. Então o juiz errava e eu queria corrigir ele com palavras.
Ele não entendia, achava que eu estava criticando, e a maioria dos cartões que eu tomei foi por reclamação. Eu reclamava, aí eu ficava mais chateado ainda porque o cara não queria me ouvir, eu gritava um pouco mais e acabava tomando vermelho. Muitas vezes, não foi uma só não, e ficava aborrecido, a ponto de querer brigar com o juiz, né? Você já deixou de fazer alguma coisa importante para jogar futebol? Faltou alguma coisa importante para jogar futebol? Eu conseguia adiar alguma coisa. Eu não me lembro se faltei alguma coisa tão importante, mas que eu fazia o possível para adiar uma outra coisa para jogar futebol, isso é com certeza eu fazia. Você teve a oportunidade de virar profissional? Sim, Arilton, eu cheguei a ser profissional, né? Não joguei em time grande, né? Porque naquela época era muito difícil, a gente não tinha empresário, né? A gente tinha que se virar. E eu, como sempre fui um jogador jovem muito tímido, então eu ficava assim, eu não vou lá, não vou pegar minha chuteira e vou lá. Tinha que me chamar, tinha que ter um convite mais formal. Cheguei a ser profissional, sim, né? Mas nada de importante, nem foi time grande não. Nós jogamos no Madureira, né? Você saiu do Madureira, foi pro Bangu, eu fiquei no Madureira, eu, Arão, Betinho, Galo, nós ficamos no Madureira, você foi pro Bangu, de lá você foi para profissional, né? Ali. E eu saí do Madureira, fiquei um ano no Madureira, saí, voltei para cá de novo, aí me profissionalizei em Cabo Frio, junto com o Baiano lá, né? Em Cabo Frio. Eu fiquei sabendo, você foi para Cabo Frio. O Baiano me chamou, porque precisava do centroavante e tal, fui lá treinar e foi incrível, que eu fiz o treino o primeiro coletivo que eu fiz, eles pegaram o contrato e mandaram assinar na hora. Eu fiz 3 gols no treino, arrebentei com o treino e assina agora, que já preciso de você para jogar contra o Goitacás. Na próxima semana eu tenho que assinar, você tem que fazer isso logo. Eu falei, tá bom, e fiquei lá. Mas, sinceramente, só para complementar essa resposta, eu perdi muito tempo como profissional. Não ganhei dinheiro, não ganhei nenhum tipo de louros a respeito disso, e perdi muito tempo em Magé. Tanto que a seleção magiense eu só pude jogar uma partida pela seleção magiense. Por conta de estar lá e ter que vir para cá e ficar um ano tinha aquele estágio, né, para você voltar a estar federado e tem que voltar para o amador. Aí complicou muito a minha vida aqui. Isso foi mais de uma vez, né? Então foi 2 vezes, foi de Madureira e foi de Cabo Frio. O Mazinho, você conhece o Mazinho? O Mazinho é treinador hoje. Ele mesmo, no bate-papo que nós tivemos, ele falou que na nossa época o patamar era muito lá em cima, cara. Entendeu? Era muito cara bom, muita gente boa e muita oportunidade. Ele falou que se nós tivéssemos hoje aquela idade hoje, ele falou que nós seríamos nível Europa. Eu tenho a mesma opinião. Eu também tenho a mesma opinião. Só faltava uma coisa pra gente, de verdade, sabe? Só faltava uma coisa. A gente tem um auxílio psicológico. Sim. Porque a gente via arquibancadas cheias, com a camisa do Madureira, com a camisa de qualquer outro clube já de federado, a gente ficava assim meio que perdido naquela situação. Então, se tivesse um apoio psicológico, a gente poderia ter ido mais longe, talvez, não digo certeza isso, mas eu acho que faltou para mim, porque eu via realmente não foi só para você, não. Complicado, entendeu? Essa coisa de a torcida te vaiar no momento errado, no momento que você erra, né? Ou então você está deslumbrado com essa situação de estar ali profissional. Eu estava num jogo americano e Flamengo no Maracanã, eu não joguei, eu fiquei no banco. Mas só o fato de eu entrar, subir, quando eu subi, que eu vi aquela vaia, eu fui pro banco, não saí, nem bati bola com ninguém. A pressão é grande. E eu fiquei torcendo para ele não entrar no jogo. Fica com medo. Entendeu? Fiquei com medo. Você vê, se tivesse um apoio psicológico, realmente. Não é falta de capacidade, você sabia que tinha, porque estava ali por algum motivo. Sim, sim. Mas a parte psicológica afetava a gente demais. Sim. Será que eu vou entrar e vou jogar bem? Será que eu vou mostrar o que eu posso fazer? Me dava insegurança. Sim. A maioria das pessoas que jogavam com a gente, o Gilson é um exemplo, ele mesmo falou, ele treinou no Botafogo também, ficou treinando no Botafogo. Só que ele falava que era muita dificuldade para ele ir
e para voltar, entendeu? Porque não tinha apoio financeiro da família. A família era muito humilde na época. A maioria dos nossos, cara. O clube não ajudava. O clube também, assim, Não ajudava. não ajudava. Na época não. Hoje ajuda. Hoje ajuda. Na época a gente não tinha ajuda de custo. Na época. Lá no Madureira a gente já tinha ajuda de custo. Lá não tinha problema, que a gente já recebia um dinheirinho. Quando eu fiquei no campeonato lá, você já tinha saído. Aí já tinha um dinheirinho. Quando eu fui americano também tive. Mas aí você não é o suficiente, né? Não. Com certeza não. Com certeza não. E eu lamento muito essas minhas idas e voltas nesse negócio de campeonato de federação, né? De lá, do Rio, de Cabo Frio e tudo, porque eu perdi muito tempo aqui. Deixei de jogar na seleção magiense por conta também de falta de comunicação, porque naquela época eu trabalhava, você sabe disso, trabalhava de manhã e até à noite. E o que acontece? Nem sempre eu tinha informação de que eu tinha sido convocado. Aquela seleção que vocês tiraram a foto de camisa, eu estava convocado. Aí, pô, seu Luiz, seu Brito, aquele pessoal, Polenta. Aí eu me encontrava na rua, numa certa oportunidade, falava assim, pô, por que você não foi jogar no Maracanã? Teve um jogão lá no Maracanã, você não foi, pô, foi convocado? Eu falei, cara, nem sabia que tinha sido convocado. Eu não fui, não. Eu também nem sabia que eu tinha sido convocado. Eu tinha sido convocado, mas eu não fui. A Boquinha foi até lá em casa. Porque eu tinha brigado com o Polenta, com o Luiz no meio da semana e acabei não indo. Mas eu não tinha informação, por quê? Você lembra, eu não bebia, eu não ficava nas resenhas de futebol, porque eu era muito caseiro e tal, eu gostava mais de sair para namorar, uma namoradinha ali e tal, aquela coisa. Então eu não ficava nas resenhas. Então eu não era o cara badalado, entendeu? Badalado do futebol. Você, Luciano, Emílio, aquele pessoal que sempre estava nas resenhas e gostavam disso, sempre estavam nas listas de convocação. E era fácil encontrar vocês. Eu não tinha telefone celular, então era difícil me encontrar. Sim. Aí quando eu sabia, eu já tinha passado o jogo. Mas você chegou a reverter o seu... Revertiu também igual eu? Duas vezes. Duas vezes, porque aí eu passei mais 2 anos para reverter, tinha um ano de estágio aqui, você não podia disputar campeonato. Vou falar para você sobre isso, para você lembrar. Quando eu voltei do Madureira para cá, comecei a jogar aqui, você veio aqui, aí me falou assim, pô, vamos disputar o campeonato, porque o Pau Grande não disputava o campeonato magiense, porque era amistosos maravilhosos, vinha São Francisco Xavier Imóveis, Gradim, América, Fluminense, Botafogo, vinham jogar aqui com a gente. Então a gente não precisa ter campeonato. Aí você botou aquela água na boca, eu lembro, pô, vamos disputar o campeonato magiense? Você fez isso. Me convenceu aí a jogar no time do Piabetá, porque o Pau Grande não entrava em campeonato naquela época. E nós fomos para lá. E lá eu fiquei dos anos 80, foi essa época que nós fomos para lá. Você me levou para disputar campeonato magiense, já que o Pau Grande não disputava. E em 81 já fui campeão lá, né, com o Piabetá. Em 81 fui campeão 2 vezes, magiense estadual. Aí começou a minha carreira de verdade, assim, no futebol magiense, porque você começa a ser reconhecido, né? Tá jogando com os melhores jogadores da região. E aí você começa a ficar na evidência. E aí algumas pessoas gostam, outras não, isso é natural. Eu levo bem com isso, levo bem na minha vida. Você reverteu você tinha ido você reverteu, porque eu reverti para jogar na seleção. Eu reverti para jogar amador aqui dentro. Aí você voltou para cá, reverteu para cá. De novo, 2 vezes. Madureira como federado, né? Sim. Depois, contrato profissional, tive que reverter para poder aplicar jogando aqui um contrato magiense. Isso também aconteceu isso comigo também. Qual foi o primeiro treinador que acreditou em você? O primeiro que acreditou em mim foi seu Paulo, aqui, né? Foi a primeira camisa de verdade, de clube grande da região que eu vesti. E seu Paulo, já foi citado outras vezes aqui nessa própria entrevista, ele criou o homem de verdade aqui. E um outro que acreditou demais em mim também foi o Brito, lá do Piabetá. O Brito era assim, um treinador e era meu fã. Ele me adorava como jogador, porque o que ele pedia eu fazia, né? E eu era um jogador muito disciplinado taticamente, então isso para ele era importante. Eu sempre fiz o que ele pediu e sempre deu certo. Qual o melhor campo que você já jogou? Campo? Eu acho que daqui da região, Grêmio. Era o melhor gramado e era um clube muito legal de jogar, porque era semi-profissional, né?
seu material era separado, Sim, né, para você jogar. Na semana seguinte tinha massagista, a gente tinha um clube de verdade para frequentar com a família. Sim. Isso era muito legal. Eu espero que volte aos áureos tempos aí, o Grêmio. O melhor treinador que você considera? O melhor treinador em termos de conhecimento de futebol foi o Nilson Gonçalves, né? Ele é treinador lá do Grêmio. Inclusive, quando ele foi treinador da seleção magense, ele me convocou e eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção com ele. Agora, o treinador mais, como eu vou falar, divertido, assim, que todo mundo conhece aqui em Pau Grande, quase que ninguém não conhece, é o Manel Barão. Manel Barão foi citado, com certeza, em alguma entrevista que você fez aí. Foi sim. Vou dar só continuidade para você lembrar de uma coisa que aconteceu na minha primeira partida no Amador, né, do Pau Grande. Isso inclui eu, você, a Arão e o Betinho. Isso. Né? Não sei se o Almin tava não. Não sei não. Não, acho que foi só nós quatro. Acho que só nós quatro. Aconteceu que o time de amador do Pau Grande teve que sair para jogar fora. Foi viajar, né? Fazer uma excursão. E o pessoal que ficou aqui era pouco para suprir a necessidade para jogar contra Santa Terezinha. Eu lembro que era contra Santa Terezinha, isso aí eu lembro. Aí o Manel Barão, o que fez? Quando acabou o intervalo, lá onde tinha as Jamelão, ali, a gente ficava lá, no intervalo do jogo, a gente sentava para tomar uma água lá. Aí o Manel Barão atravessou o campo, foi lá e falou assim: galera, ô Molinaro, eu vou precisar de alguns jogadores aí para ficar na reserva mais tarde, porque o time, a maioria foi viajar e a gente precisa jogar contra Santa Terezinha. Aí eu lembro que meu coração começou a bater forte, né? Falei, será que vai me chamar? Será que vai me chamar? Todo mundo. Nossa, Aí eles começaram, Arão era o cara, né? Arão era o cara. Arão, aí chamou você, aí chamou o Betinho. E por último ele falou assim: ô garoto, você aí, pode vir também. Logo mais aí pra ficar na reserva. Porra, eu não me continha dentro de mim, né? Aí fui pra casa correndo, avisar papai, né? Pai, vou jogar no primeiro quadro do Pau Grande, vou ficar na reserva lá e tal. Papai, pô, que bacana, legal e tal. Eu vim de tarde, né? Fui almoçar, voltei. O eixo era lá longe ainda. Lá em cima, a gente, trocou de roupa lá, já trocando de roupa com os caras, né, mano? Com os caras, né? Eu falei, porra, tava lá uns caras, acho que era de suquinha. Garça, todo mundo. Eu lembro de Garça. Eu falava, caramba, eu tô aqui no vestiário, primeiro quadro. Aí beleza, entrando, viemos aqui. Aí eu fiquei na reserva, tempão, não sei se vocês entraram pra jogar, não lembro. Você jogou naquele jogo? Joguei. Você jogou. Aí eu tava faltando uns 8 minutos para terminar o jogo já, cara, ele não me chamava. Eu falei, será que eu não vou jogar? Não vai me chamar? E o jogo tava aqui, 1-0 Santa Terezinha. Isso mesmo. 1-0 Santa Terezinha, o time massacrava e não fazia o gol. Aí, vem cá, garoto, vem cá, menino. Ele falava assim, né? Vem cá, menino. Isso, é desse jeito. Aí mesmo. eu cheguei perto dele assim, miudinho. Aí ele falou, tu vai entrar ali e faz aquilo que tu faz lá no time de São Paulo. Eu quero que você bota a bola pra dentro. Aí deixa comigo. Aí fica aquele aquecimento de criança. Uhum. Tu corre pro lado, corre pro outro, corre pro lado, corre pro outro. Aí já pra chegar mais quente, né? Aí eu entrei. Ali, você lembra do placar do jogo? Não lembra? Não. O jogo foi 2-1. Fiz os 2 gols. O gol deles, eu lembro que foi o gol foi o Garça que fez. Uhum. O Garça fez contra, ele foi tentar jogar e a bola entrou. Eu fiz os 2 gols aqui nesse gol aqui em cima. Foi isso mesmo, você 2 fez gols. É isso mesmo. Aí o Manel Barão tava ali atrás, onde tá aquele escudo do Paulo. É isso mesmo. O Manel Barão tava ali, eu escutei o Manel Barão falar assim, ele não volta mais pro time do São Paulo. Sim. Aí eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. Não tô acreditando, com 14 anos. Sim. 14 anos jogando no primeiro quadro Pau Grande. Você, Betinho. Todo mundo na mesma idade. Todo mundo e Arão. Todo mundo Incrível. Foi uma oportunidade maravilhosa que eu não esqueço nunca mais. E tive essa sorte, ou essa luz ali. Isso a gente vai levar para sempre com a gente. Sempre, foi maravilhoso. Fala uma história engraçada pra gente. Cara, vou contar a história engraçada que eu lembro. Não sei se você estava incluído. Nós viajamos para a cidade de Natal do seu Paulo. Ele quis fazer um jogo lá, né, na cidade dele.
Três Corações, alguma coisa assim, o nome da cidade eu não estou bem lembrado. Aí nós saímos daqui, meu pai levou a gente na rural, uma rural velha que ele tinha, nós fomos daqui para lá de viagem. Verde e branca. É isso aí, metade branca, metade verde. Eu lembro. Aí nós partimos para lá, o Fusquinha de São Paulo, aquele Fusquinha azul, né? Que minha mulher chama de azul calcinha. Nós viajamos para lá e tudo bem. Aí fomos dormir numa casa lá, que arrumaram pra gente dormir, não sei se o Paulo arrumou. E tamo lá. Aí, Calo jogava com a gente, que lembra do Calo, zagueiro? Então, Calo. Aí, aquela bagunça, né? A gente num quarto, o papai no outro quarto, e o seu Paulo lá no outro quarto, e a gente no quarto daquela bagunça com a criança. Ninguém dormia, né, cara? Ninguém dormia. Meu pai já pau da vida lá do outro quarto. Aí meu pai, pô, gente, vamos dormir, pô. Vamos dormir que amanhã tem jogo, pô. Meu pai era muito sério com essas coisas, né? Vamos dormir. Aí, galera, todo mundo baixou a crista, foi quietinho, né? Ficou todo mundo quietinho. Daqui a pouco o Carlos solta assim. Eu sonhei que estava acordado, acordei pra ver, tava dormindo. Aí todo mundo caiu da galera, começou a bagunça de novo. E no dia seguinte, o mesmo Calo aprontou a pior de todas, né? A gente tava jogando, e antigamente tinha uns fogos que vinham, que jogava pra cima assim, e a vareta caía sozinha. Ah, rapaz, soltaram fogo pra gente entrar em campo, soltaram fogo quando tinha um gol, soltava fogo tudo quanto é jeito. Teve uma hora que soltaram fogos e a bola estava lá no ataque e o Carlos saiu correndo atrás da vareta, dentro do jogo, no meio do jogo. Não brinca, cara. O Carlos saiu do campo, foi atrás da vareta. Não tava nesse jogo, não. Aí a gente gritando, o Carlos, a bola, o Carlos lá fora, atrás da vareta. Essa é uma história engraçada pra gente. Pô, bem engraçada mesmo. Você teve alguma contusão grave? Não, olha, eu tive a sorte de não ter nenhuma contusão grave durante toda a minha vida de jogador amador, profissional, nenhuma contusão grave. Só torções de tornozelo, uma coisa que em 15 dias estava tudo bem. Agora, né, eu tenho problemas de quadril, não sei se decorrente do futebol ou se genético, não sei. Eu já tenho prótese em uma e vou fazer na outra. Mas fora isso, né, o meu joelho é intacto, os tornozelos são até certo ponto saudáveis. Qual conselho você daria para os jovens de hoje que querem ser jogadores de futebol? Ali, o conselho que eu daria é que tenham persistência, tenham foco, né? Que sejam dedicados, que se instruam, porque o futebol de hoje não permite mais. Se você quer ser um jogador profissional e quer pensar em sair do Brasil para ir para o exterior, tem que ter algum tipo de cultura, tem que estudar alguma coisa, tem que saber que a vida de futebol é curta, que você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode não ganhar tanto assim. Sim. A vida segue após o futebol, né? E se você tiver educação, tiver formação, não vai sofrer tanto quanto a gente já viu outras pessoas sofrerem. Então, dediquem-se e procurem o melhor caminho. E ouçam seus pais. Isso, obrigado por você passar a sua história para os nossos seguidores. Foi um prazer estar com você e eu só tenho que te agradecer. Obrigado, irmão. Nada, para mim foi um grande privilégio poder falar um pouquinho da minha vida e que se confunde com a do grande craque que nós estamos aqui. E é hoje o entrevistador, que é o meu amigo ali hoje. Valeu, irmão.